Logo depois da debandada, gente muito próxima de Paulo Guedes mandou essa. Prestem atenção na frase. Tá na hora de salvar a biografia e depois sair. O bastidor é dele e do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Analisa, boa noite a todos. Os interlocutores aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, me disseram que ele não deverá terminar o governo Jair Bolsonaro se a PEC dos precatórios for aprovada da forma como foi elaborada pela ala política com o aval da cúpula do Congresso, né? Algumas dessas fontes já têm aconselhado o ministro Paulo Guedes a salvar a sua biografia e deixar claro os princípios que ele defende e deixar o governo Jair Bolsonaro. O momento ideal para isso, porém, seria a sua ida, depois da sua ida ao Congresso Nacional, para onde foi convocado a explicar aquela existência da offshore que ele tem no exterior. E ali também aproveitaria esse momento de seu foco das atenções para dar sua visão geral sobre a sua gestão na pasta desde janeiro de 2019, quando ele chegou a Brasília. Ele tem sido aconselhado a deixar claro que a responsabilidade pelas dificuldades encontradas pelos autoproclamados aí liberais em Brasília se deve ao apetite da política e do universo político em Brasília, e aí se inclui também Poder Judiciário e Poder Legislativo, pelo orçamento e a falta de apreço deles pelas regras fiscais. Fontes da economia dizem que ele deveria, inclusive, antecipar essa ida ao Legislativo, né? Justamente para abreviar essa permanência dele no governo. E o ministro, segundo interlocutores, não teria ficado surpreso ali com a debandada no Ministério, achou que foi tudo ok, muito embora seu entorno garanta que ele tentou até o último instante demovê-los da ideia e tentar ainda uma última cartada justamente nesse texto aí da PEC dos precatórios. Aliás, essa debandada já era algo pré-anunciado naquela polêmica reunião que teve essa semana, em que ali se avisou dessa possibilidade de que poderiam sair alguns de seus auxiliares. Mas o próprio Paulo Guedes, ele mesmo já tem se sentido, segundo os seus aliados, muito cansado do cargo, principalmente depois da revelação da existência ali da sua offshore e todo o debate ético levantado em razão dessa empresa que ele detém, dessa offshore que ele detém no exterior. E o debate perdido, sim, sobre o financiamento para o novo programa social teria reforçado esse sentimento de cansaço, de perda de condições de administrar a economia brasileira dentro do ideário que ele defende. Em linhas gerais, a avaliação ali do próprio ministro é de que nas áreas de infraestrutura e até mesmo na de privatizações, algo foi possível avançar, ainda que muito menos do que foi idealizado durante a campanha em 2018. Mas ele mesmo vinha tratando nos bastidores da questão fiscal, e em especial da regra do teto de gastos, como uma espécie de linha vermelha, essa é a expressão que eu ouvi, e última trincheira, essa também a expressão que eu ouvi de seus interlocutores. Por isso que as declarações que ele deu nessa quarta-feira de que poderia flexibilizar a regra, o tal do waiver, foi vista com certa surpresa e muito mais como uma acena política, com o objetivo de demonstrar disposição de sentar na mesa para negociar, do que um recuo em si. Por isso que a possibilidade de sair está, sim, na mesa. A avaliação no seu entorno é de que o recuo fez com que ele perdesse, inclusive, essa oportunidade de já deixar o governo com o novo texto da PEC dos precatórios, porque ele deu ali um recuo. Por isso que agora a leitura é de que ele deveria utilizar o espaço que terá no Congresso Nacional, será o centro das atenções, como um possível, talvez, aí, último ato. A despeito dessa percepção ali no Ministério da Economia, no Palácio do Planalto, a avaliação é a de que ele não deixará o governo, né? Gente ali de dentro do governo, muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, mais de uma fonte, inclusive, me garantem que ele não sairá em hipótese alguma. Vamos analisar mais o sentimento no Ministério da Economia, é diferente.